Muito boa tarde, começa agora este 45 minutos ao ataque. Este é um programa onde, de uma forma democrática e salutar, se discutem os temas de futebol de uma forma transversal que afetam todos os clubes de uma forma geral. Estamos então com António Duarte, do Sporting Clube de Braga, estamos também com o Ricardo Monteiro Silva, do Boa Vista Futebol Clube, e também estaremos daqui a nada com o Ricardo Silva, do Vitória Sport Clube. Está um nadinha atrasado, mas daqui a nada está aí e vai certamente participar também neste encontro-debate de 45 minutos ao ataque, onde se discutem todos os interesses futebolísticos atuais e, naturalmente, as coisas que vão rodeando. Vamos então começar por esta questão de que o clube de futebol Os Belenenses, que criticou o facto do Sporting reativar a sua equipa B e de lhe ter sido permitido, para já, pelo menos aquilo que aparenta ser, a possibilidade de integrar nas competições nacionais diretamente. Situação que não se verificou quando o histórico Belenenses, que teve que iniciar na segunda divisão da Associação de Futebol de Lisboa. Vai mais longe Patrick Moraes de Carvalho, o presidente do Belenenses, dizendo que os clubes ditos grandes fazem o que querem e tudo lhes é permitido. As instâncias de futebol permitem que estes inscrevam ou deixem de inscrever quando querem. Isto é aquilo que disse Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Belenenses. Chamo agora, naturalmente, também a antena, o Ricardo e também o António Duarte, para então discutirmos. Parece-vos esta uma decisão correta, Ricardo? A posição do presidente do Belenenses vai de encontro àquilo que temos vindo aqui a falar nos últimos tempos. É que quando se é um grande, quando se é um eucalipto, seca-se tudo que está à volta. E depois o que fica seco acaba por ter que voltar a germinar essa própria semente. E isto não é uma situação nova. Esta situação agora foi levantada por causa do Sporting B, mas podemos nos lembrar da situação do Sporting já quando foi no futebol feminino, inclusive a do Braga, que ascenderam diretamente à primeira divisão. O Benfica não subiu porque não quis, porque preferiu jogar no segundo escalão e depois subir à primeira divisão, mas foi uma situação que também é um bocado injusto, quando estamos a falar então no futebol feminino, que é uma situação de futebol amador, onde já falámos aqui, onde as pessoas dão tudo pelo clube, onde com prejuízos próprios, familiares e monetários, e depois chega um dos três clubes, incluo aqui o Braga não será dos três, mas na altura sucedeu-se isso também, e acedeu diretamente à primeira divisão. Portanto, estas declarações do Sr. Patrick, para mim, fazem todo o sentido e subscrevo na íntegra. É uma injustiça, porque acabamos por ter que levar ao colo novamente os ditos grandes e cada vez calcamos mais os mais pequenos. Ou também ao António Duarte, para a mesma circunstância. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Estádio. Estou de acordo com o Ricardo Monteiro, porque de facto não pode haver no futebol tratamentos desiguais. Ou seja, a legislação tem que ser para todos e não para alguns. E nomeadamente nesta situação do Sporting, que pelo menos pretende regressar ao escalão do futebol profissional com a sua equipa B, vai fazê-lo ferindo, quanto a mim, a legislação que está em vigor. Ou seja, se os Belenenses foi tratado de uma maneira que teve que, de facto, representar a segunda divisão da Associação de Futebol de Lisboa, naturalmente que o Sporting não o pode fazer agora nos campeonatos profissionais. Portanto, chama aqui a atenção para os órgãos competentes, a própria Liga, a Federação e até as associações, que também têm uma palavra a dizer nisto, que de facto isto não pode ocorrer, porque isto é que desvia os adeptos do futebol, porque esta não é verdade desportiva. Bom, nós estávamos então a falar, acabou de chegar também o Ricardo Silva, do Vitória Sport Clube, que se junta agora a nós. Estamos a falar desta questão que está a ser complicada para o Belenenses de gerir, porque, segundo o Belenenses, o Sporting foi privilegiado relativamente a este clube histórico e que vai inscrever uma equipa B diretamente nos nacionais de futebol, enquanto que a equipa do Belenenses teve que recorrer à segunda divisão da Associação de Futebol de Lisboa para prosseguir com o futebol. O Ricardo e também o António estão em desacordo relativamente a esta questão, estão em acordo, mas em desacordo com esta tomada de posição por parte dos órgãos federativos. O que é que lhe parece? Boa tarde a todos, cheguei agora um bocadinho atrasado. Boa tarde a todo o auditório. Sim, eu tenho uma palavra para isto, é impensável.
Acho que isto é impensável, não? Isto é, uns são os filhos da mãe, os outros são os filhos da meretriz. São enteados. Não tem lógica. Uma situação destas não pode ter lógica, principalmente um clube que decide acabar com a equipa B. Não, mas o mais grave é que não decidiu acabar com a equipa B. Desceu de divisão por mau comportamento desportivo. Pronto. E quando desceu acabaram, não é? Claro, quando desceram, então não brinco mais a isto, ou me deixam brincar. Podiam ter disputado o campeonato. Sim, mas eles próprios, eles desistiram quando é um mau perder. Mas eu até tenho aqui uma ideia, há aqui uma ótima ideia. Então, mas eles querem voltar para os nacionais. Para os nacionais. Para os campeonatos profissionais. Profissionais, não é nacionais, é para os profissionais. Ok, então vamos rever todos os contratos televisivos e fala-se com essa malta assim. Não é? Rever esses contratos televisivos de todos os clubes e depois vamos ver o que é que se pode fazer nesse caso. Já que temos essa elasticidade toda, normalmente os eu percebi o que o Ricardo quis dizer. Se facilitamos tanto por umas coisas... Se eles podem fazer tudo, que é verdade, podem fazer tudo, porque há 3 clubes que podem rasgar contratos, podem alterar todas as regras. Então, se vamos aqui alterar mais uma regra... Esta observação do Ricardo Silva é importante. Pois é, então vamos conversar. Temos aqui uma oportunidade para nos sentarmos todos à mesa e discutir tudo de uma vez. Discutir de uma vez. Aí vocês querem voltar, então vamos, sem hipocrisias, sem ironias, vamos conversar muito bem. Vamos pôr tudo em pratos limpos. Tudo sentado vamos à mesa. Conversar, vamos dividir isto como deve ser, vamos chamar a televisão porque é fundamental e vamos fazer as coisas. Vamos lá, então. Eu acho. E coragem. E há coragem para isso. Nós três já temos coragem. Aqui já fica a denúncia. Agora nós também precisamos um pouco aqui de espaço de liberdade, ou seja, que todos os órgãos de comunicação social aproveitem. Claro, a coragem tem que ser deles próprios. Eu achava muito corajoso da televisão convidar-nos para um debate lá com a malta, com eles todos. Eu volto a perguntar, e coragem? Era isso. Eu adorava estar num debate. Mas, assim como estamos aqui, isto aqui não é um debate, isto é uma conversa sobre futebol. Isto não estamos a debater, estamos a falar de futebol. Eu adorava estar num estúdio de televisão com aqueles tubarões todos. Mesmo. Isso era um desafio fantástico que eu gostava de ter e dizer-lhes a eles, espera aí, mas vocês têm direito a isto tudo e nós não temos direito a nada. Como é que é possível? O problema é que eles sabem nisso. Só que não há interesse em mexer. Não, eles não têm a coragem. Pois, não há interesse em mexer. Por isso é preciso ter coragem. Isso leva-nos à segunda questão que tínhamos para o dia de hoje, que é exatamente Portugal, que é o país com o futebol mais caro da Europa. Isto onde as desigualdades se vão acentuando cada vez mais, os desequilíbrios financeiros são enormes e, para além de que, também as receitas para a exportação televisiva do nosso futebol são praticamente inexistentes. São nulas. Nós temos o futebol mais caro da Europa, o mais medíocre e que mais? O menos visto no campo, na televisão, por aí fora. Ninguém quer ver isto. Ninguém quer ver o espetáculo que nós proporcionamos. Eu não vejo. E o mais engraçado, somos um país exportador de calçado vindo de Porto, Cortiça. E jogadores também. E somos um país exportador de jogadores. E nós não tiramos partido desse potencial todo. Ricardo, inacreditável. Eu não concordo, perdão, quando dizes que é medíocre. Entendo perfeitamente que não é competitivo. Agora, medíocre não é. Nós temos bom futebol. Temos o fim. Estou a falar em espetáculo. Sim, e temos um espetáculo quando deixam que ele exista. Porque tivemos o Braga Famalicão ontem, que foi um excelente jogo de futebol. Eu fui ver o Moreirense Vitória. O Moreirense Vitória foi fantástico. Não, quer dizer, então não vamos dizer. Eu não fiquei muito satisfeito. Sim, não fiquei, mas que foi um jogo incrível. Mas não vamos dizer que o nosso futebol é medíocre. Agora, não é competitivo geral, porque temos dois campeonatos dentro de um. Temos um campeonato com 3 equipas e depois temos o outro. É isso, portanto, agora não vamos dizer que competitivo é. E o outro é muito difícil de praticá-lo, porque as desigualdades são tão grandes. E quando o futebol pensante deste país reconhece esta qualidade toda, estou de acordo com o Ricardo Monteiro, porque o Ricardo Silva também disse, a mediocridade é no tratamento que nós temos. Sim, e a desigualdade se verifica nos tais 3 grandes, 3 tarolas e o resto dos clubes. Nós nascemos com a bola no pé. Todos reconhecem que nós temos de facto qualidades ímpares para a prática do futebol. Temos formação, temos treinadores, e depois falta-nos aquilo que é o dirigente, aquela paixão de discutir o futebol. Falta haver competência.
É competência de quem dirige. O jogador português tem tudo, tem velocidade, tem técnica, tem atitude perante o jogo e tem competência. Vendemos isso lá para fora. Exatamente. Toda a gente quer jogadores portugueses, quer. Toda a gente. E está cada vez mais caro o jogador português. Mas não é para os clubes, para os outros. É só para os 3. Não pode ser. Não pode ser. Isto está tudo mal. O que é que acham que está a falhar aí? Tudo. Sim, mas tem que haver alguma coisa que sobressaia. Nós não podemos chegar a uma feira e olhar para a fruta e dizer assim, isto tudo não está presta. Tudo podre. Está tudo podre. Okay. Temos que ver o que é que se pode aproveitar dali ou não, ou se é preciso dar uma vassourada tremenda e começar tudo de novo. Mas o problema é em Portugal. Para começar, em Portugal, neste momento, falando nos jogadores, no nosso produto, na nossa mão de obra, o jogador português é mão de obra qualificada. Não pode, um clube não pode ter 100 jogadores. Para começar, podemos começar aí. Um clube não pode ter 100 jogadores. O futebol, a paixão está a fugir um pouco e está a parecer um negócio. E nós estamos num espaço futebolístico talvez dos mais difíceis que atravessamos desde a fundação do futebol em Portugal. Porque a dependência do capital leva à subserviência e à pouca liberdade de nos afirmarmos que é aquilo que nós não fazemos aqui e estamos a fazê-lo. De facto, dar a cara e denunciar estas situações. Quando o patamar sobe, mais difícil é discutir estas situações. Quando dizes muito bem, gostava de estar no frente a frente com os tais tubarões, para dizer da tua verdade, nunca é possível, porque isso não deixam. Eles não gostam, percebes? António, se me permite, deixa-me quebrar só o seu raciocínio e agora falou numa situação que para mim, e já disse a semana passada, que nós queremos ouvidos pelos jornais, que os jornais que ouvem, até tanto que na entrevista de um ex-presidente de futebol que lhe deram tanta importância, e posso falar o Bruno de Carvalho, os jornais souberam ouvir e souberam no dia a seguir, e no próprio dia, fazer manchetes online que tinha dito isto, tinha dito aquilo. Portanto, voltamos àquela base que também nos ouvem. Andamos aqui há um mês e meio, temos algum feedback disto? Não interessa. O problema é que não interessa, é que enquanto não tomarmos uma posição firme, civilizada, eu sou de acordo. Civilizada sempre com a educação. Sempre. Agora, enquanto não tirarmos uma posição firme, eles continuam a ouvir e continuam a fazer ouvidos moucos. Porque amanhã, por mais soluções que nós tragamos aqui, amanhã não vai ser em nenhum jornal, nem hoje, num jornal online, vão dizer, surgiu ali uma ideia que era engraçado para se mexer no futebol. Porque eu volto àquela mesma situação, não há interesse em mexer nisto. Não há interesse, porque eles ganham o deles. Temos que provocar esse interesse. Somos nós que temos que provocar esse interesse. Mas chegamos ao ponto de dizer, porque não, eles ouvem, e se ouvem, porque é que não falam? Não há interesse. Mas, Ricardo, pois a nossa preocupação é essa, porque é que não nos ouvem? Gostávamos de ser ouvidos. Agora, o futebol, a Constituição das SADs veio possibilitar outra organização, não é? Outra organização, outras respostas para o futebol. Agora, este enquadramento tem que ser feito também com dirigentes que também tenham paixão pelo espaço de futebol e pelo negócio. Temos de ser nós a responsabilizá-los. E esse acompanhamento não se tem verificado. António, repara uma coisa. Percebes? Enquanto que isso não for possível, se isso não é feito, mais dificuldades nós temos. E eu, há muitos anos, que passo a vida a denunciar quem é o capital que está no futebol, quem são os detentores das ações nas SADs dos clubes. Portanto, enquanto que isto não for feito, é alimentado este poder todo. Este poder tem o poder da comunicação social, este poder tem o poder dos órgãos sociais da Federação e da Liga, este poder tem no patamar mais elevado que é na Federação. Portanto, isto é muito complicado. Portanto, a nossa voz, nós não podemos parar. Os adeptos com certeza que nos ouvem e vão se juntar a nós, e temos que fazer este movimento de chamar a paixão para o futebol. Nós queremos verdade desportiva. Nós somos competitivos. O Vitória Sport Clube, o Boa Vista Futebol Clube, o Sporting Clube de Braga são históricos importantes no futebol português. Nós o que é que reivindicamos aqui, neste espaço, é direito ao tratamento igual. Mas nós o que temos que ver é assim, um produto, se for de boa qualidade, é mais caro. O nosso campeonato, se conseguirmos ter mais competitividade, vai ser um produto mais caro. Nós o que temos que, ou que as pessoas, não somos nós, eu vou explicar, eu vou lá chegar. Sim. O que as pessoas têm que ver é que provavelmente os 3 eucaliptos não vão perder receitas.
Porque as receitas eles vão se manter. Isso é certo. Vamos aumentar as receitas a todos os outros clubes. Portanto, se vamos vender um produto mais caro, vai haver mais dinheiro. O que é que vamos fazer com que os clubes ditos mais pequenos, tal G15, consiga ter rendimentos maiores e consiga acompanhar os três tarolas? Porque eles não vão, eles têm um contrato de 90 milhões, não vão passar a receber 50, vão receber mesmo 90. Agora reparem, o que eu acho é que não há interesse, é que haja essa tal competitividade, porque em vez de estar a ser dividido por dois, como tem sido, porque o Sporting para mim já nem tem entrado nas contas. Não entra nas contas, mas leva muito guito. Claro, sim, pronto, mas se estamos a falar nestes dois, não interessa estar a pôr mais ninguém, porque não interessa a nenhum desses três um Boa Vista que tenha entrado nas contas em 2001, não interessa que chegue um Braga e que consiga ser campeão, não interessa. Então, interessa é que exista um fosso. O problema deles não é perder receitas. O problema é o fosso que tem que continuar a existir. Se esse fosso não existir, eles estão em risco. O custo é que estamos em pleno século XXI. E estamos na era da comunicação a segundo, porque uma coisa acontece aqui, do outro lado do mundo já se sabe a seguir, passado um segundo, não é? Os telemóveis, os Facebook e por aí fora fazem isso tudo. E as pessoas... tal como dissemos a semana passada, aquele dirigente do Benfica que disse, agora temos que aguardar 9 anos por isto, agora temos que esperar 9 anos porque os contratos, coisa e tal. Quer dizer, nós estamos a falar de um clube que está sempre a falar na verdade esportiva, não é? Eles propagam a verdade esportiva, e é um clube que faz as suas próprias transmissões de jogos conforme lhes dá mais jeito. Atenção, isto é de terceiro mundo. A malta tem que parar um bocadinho e dizer, isto não é normal, isto é contra a natura. Porque até o próprio VAR vai buscar essas imagens, não é? Como é que alguém pode protelar? Não, isto é a verdade esportiva. E faz as suas próprias transmissões de jogos. E está tudo normal, e a malta acha que isto é tudo normal. Há 3 clubes que fazem contratos de 500 milhões. 10 vezes mais do que todos os outros clubes, ou mais. E está tudo normal. E ninguém se leva perante isto. A diferença dos grandes para os menos grandes, para ser simpático, 14,5 vezes maior do que... Portanto, 14 vezes maior. E está tudo bem. É caso para perguntar, está tudo bem. Isto é surreal. É surreal. Isto é terceiro mundista. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Aqui há uma hipótese. Aqui não há uma hipótese. Aqui é só há uma forma de o fazer. Quer dizer, eu tenho 48 anos, vejo futebol há 40 mais ou menos, e nunca vi isto de outra forma, foi sempre assim. Agora está pior, quando eu pensei que isto poderia melhorar. A única forma é ter uma ação fortíssima mesmo. Ricardo, nós temos aqui um espaço livre e aqui o estamos a utilizar, bem utilizado. Agora, a massa de adeptos, os adeptos do futebol, os clubes, temos que fazer esta denúncia constante, portanto, nós temos que sensibilizar todos os adeptos do futebol, aqueles que de facto têm paixão, como aqui o Ricardo, que quer ir daqui a bocado já vai fazer. Vai daqui a nada. Isto é que é um adepto. Isto é que é um adepto. É verdade. Provavelmente com o risco de chegar a meio da primeira parte. Ou as pessoas nos respeitam e através da nossa palavra começam a ter vergonha. Mas esta paixão que mexe o futebol... encolhe-se um pouco, encolhe-se um bocado, não é? Com estas nossas denúncias, as pessoas começam a sentir um pouco de vergonha. Não, tem que sentir vergonha. Tem que sentir vergonha. E isto que chega de facto aos órgãos competentes, o Estado tem que intervir, os governos têm que estar atentos. Não pode haver promiscuidade entre o poder político e o futebol, não pode haver promiscuidade entre as federações e as associações. Eu até já dou isto barato. Sabes a casa que se fala menos futebol neste momento, em Portugal? Não percebi. A casa que menos futebol se fala em Portugal neste momento é a Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Sim, ninguém consegue ter um discurso de futebol. É um negócio, é a marca, é o marketing, é o dinheiro. Quer dizer, não se vê falar na formação, não se vê falar na qualidade dos relevados, as acessibilidades aos adeptos, os horários para os adeptos, a qualidade, quer dizer, tudo que tem a ver com a paixão, tudo que tem a ver com aqueles requisitos mínimos que todos nós brilhamos quando falamos. Eu na semana passada lhe falei e disse-lhe que os programas de televisão de futebol falam de tudo menos do futebol. Essa paixão perdeu-se. Hoje em dia a discussão do futebol, a paixão do futebol é discutida, é no café. E vamos pela ideia básica da Sport TV. Quanto mais gente no sofá, menos gente nos estádios. Vamos para uma questão simples. Imaginai que vocês três têm de repente o poder de transformar isto. Primeira medida. Primeira medida é a centralização dos direitos televisivos, mas já não é daqui a 9 anos, é já.
é conseguir dar igualdade a todas as pessoas poderem competir da mesma maneira. Eu não posso acesso pegar, a todos. Eu não posso pegar num Ferrari e ir competir para um autódromo contra o Ricardo num Fiat 600 e o António num Opel Corsa. Não podemos. Isto é surreal. É o que se passa neste momento. O que temos que fazer neste momento, e antes de tudo, é dividir equitativamente os direitos. Depois, a partir daí, há muito a mexer. Não, bocado falamos no preço dos bilhetes. Tudo agora, a mexer. Agora, quando os próprios clubes... Mas também têm que reconhecer que quando os vossos clubes recebem um dos ditos grandes, também vão aumentar um bocadinho o preço dos bilhetes. Sim, mas porquê? Tudo assim? Bem, não aumentam. Eu entendo o que me diz, aumentam. Porque é a única fonte de receita que conseguimos ter. Porque as fontes de receita televisivas não são justas, porque se o fossem, não precisavam de aumentar. Só estou a constatar factos. Sim, não, tudo bem, mas eu entendo. Mas isso é que é bom. Mas é bom, mas repara uma coisa. Mas isto tem uma justificação. Claro. Então, se eu não consigo ter outra fonte de rendimento, só nesses jogos é que consigo ter. É aí que eu vou ter que ir buscar dinheiro, mas isto não é preciso um clube de futebol. Isto é qualquer empresa. É oferta. Então nós não podemos estar a olhar para o futebol como uma empresa do nosso ponto de vista. Não devemos. Eu acho que do ponto de vista dos outros temos que vê-lo como um assunto desportivo. Não, eu acho que temos que olhar como uma empresa. O Estado, tem que ser claro. Isto tem que ser clarificado já. Sim, mas espera aí, António. Isto é que eles querem desta discussão. António, o Estado dá as mesmas condições a todas as todas as empresas não. Haverá algumas empresas que tenham outras condições. Mas se formos olhar para um Estado democrático, nem vamos entrar por aí. Mas repara uma coisa. Mas temos que dar... Deixa-me pegar nisto, por favor. Mas deixa-me só terminar. Temos que dar as mesmas condições a toda a gente. E a partir daí depois é que podemos discutir. Porque esta questão da bilhética deve ser olhado como uma empresa. Claro que sim, nós devemos ter todas as igualdades têm as outras empresas e as... Diga. Não, diga, você quer dizer. Espera aí. O José Carlos colocou aqui um desafio interessantíssimo. Okay. Se eu tivesse poder, o que é que eu fazia? Primeiro, convocava os clubes todos de futebol profissional com assento na Liga Portuguesa de Futebol Profissional e na sua sede uma reunião. Meu primeiro discurso. Meus amigos, vamos aqui encetar um grande passo para o caminho do futebol português em Portugal ser verdade e ser aquilo que todos nós desejamos, que é a alegria do povo. Vocês vão ter a liberdade nesta sede de pôr aqui os vossos pontos de vista e a liberdade vamos todos discuti-lo para que todos os clubes possam ser tratados da mesma maneira. Mas os senhores vão de uma vez por todas, em liberdade, assumir as vossas responsabilidades. Enquanto que isto não for feito pelos clubes, enquanto os próprios clubes não assumirem as suas responsabilidades, Ricardo, podes dar a volta que quiseres, podes ir buscar o governo, podes ir buscar o Estado, não tens hipótese. O futebol tem povo, tanto não é futebol. Não, desculpa, não é. E tanto por causa disso é que é um castigo jogar à porta fechada, senão não era um castigo, era uma promessa. Ricardo, chama a nós, chama aos clubes que têm sede, que têm assento na sede da Liga, para estar lá representados e em liberdade votarem aquilo que têm para a defesa do futebol. Eu posso depender das vossas palavras que os vossos próprios clubes estão reféns dos grandes. Sim, mas sem dúvida querem que eu ia chegar. Claro que não passa de um chavão quando algum presidente, e posso citá-lo, que é o presidente do Carlos Pereira do Marítimo, vem dizer todos os clubes estão capturados e ele dá a entender que está no meio. Não é verdade. Estão todos capturados. Todos. Porque o poder é tão grande. E agora, é isso que há bocado eu queria, porque nós não podemos perder esta oportunidade, Ricardo. Desculpa-me. A construção da SAD não tem nada a ver para a verdade desportiva. António, porque ela pode só aí também agora dar mais chega. É isso. Porque eu não consigo conceber que eu, enquanto presidente de um clube, esteja refém e não queira o melhor para a minha equipa. E não queira ter o melhor sucesso para a equipa. Mas o melhor, isso custa-me um bocado a entender. Mas eu explico-lhe, já foi falado, é que o melhor para a equipa, muitas vezes, é feito ao longo de uma época. E quando vêm os jogadores emprestados,
com esta tal lei que eu ainda não percebi muito bem e continuo sem perceber como é que num campeonato de futebol profissional pode haver, então empresta um jogador, depois não pode jogar, quer dizer, então depois temos a lei que põe em causa o profissionalismo do jogador. E temos 3 plantéis de equipes das 3 cerolas com 50 jogadores e estão 20 e tal emprestados. Então quer dizer, quando vou jogar contra uma das equipes mais pequenas, mas quando eu vou jogar com uma equipe das ditas mais pequenas, vou-lhes tirar os 3 melhores jogadores, que são os jogadores que eu estou a pagar um ordenado quase que lhe paga o plantel das outras equipas. Quer dizer, isto é brincar com o futebol. Ricardo Monteiro. Mas acaba por ter interesse, esse tal ser refém. Pois, porquê? Porque acaba por ter interesse, porque senão não é possível aos clubes conseguir pagar os jogadores que querem e com qualidade. Infelizmente é isso. Mas desculpem lá então. Deixem-me aí pegar nessa questão também, que eu acho que é tão importante isso. Acho que é pertinente esta questão que eu vou colocar. Eu não consigo entender que venha um jogador que até pode ser um Ferrari, vamos voltar à questão dos automóveis, como o Ricardo Monteiro falou, vou buscar um Ferrari e depois tenho um caminho de cabras para andar com o Ferrari. Tudo bem, mas eu não posso aceitar, enquanto presidente do clube, que me condicionem o facto de eu não poder andar com o Ferrari. Pronto. Ok, tens aqui uma autoestrada, mas não podes andar com ele na autoestrada, vais andar com ele. Mas nós temos 34 jogos. A pior coisa que te podem dar, desculpa, é que eles dão-te o Ferrari, mas tu não podes andar com ele. Não queres o Ferrari. Pode. Aí é que está o problema. Posso, mas nem sempre. Pronto, mas lá está. Mas em 32 jogos que eles emprestam o Ferrari, a gente anda só quando eles querem. Normalmente. Claro, é evidente. É isto que fazem. Obviamente, quando eu digo nós. Mas não é segredo para ninguém, adeptos, temos que ser nós a responsabilizar os nossos dirigentes. Claro que sim. Temos que ser nós a acabar. Claro que sim. Mas isto tem que começar pelas vossas próprias assembleias. Você há bocado disse-me que se nós pudéssemos fazer algo, a primeira coisa é juntar toda a gente e dizer isto não pode continuar assim, como disse aqui o António. Não pode continuar assim. Temos que chamar toda a gente. Isto é um movimento que ao chamar toda a gente é pôr lá o governo e a televisão. Porque sem a televisão não se faz nada. Obrigá-los, não é pedir. Porque a televisão ganha dinheiro com o futebol, não é com o 3 rodas, é com o produto. Mas nós não podemos. Eu vou bater sempre nesta tecla. Claro que sem a televisão não se faz nada. Mas Ricardo Silva, nós não podemos misturar as coisas aqui. Nós temos que ser aqui muito claro. Porque cada coisa tem a sua discussão. O poder de fazer cada coisa tem a sua discussão e a sua problemática. A construção das SADs é bom para o futebol profissional. Sim. Agora, hoje as SADs estão capturadas pela comunicação social. Totalmente. Todos nós hoje sabemos que no futebol, desde o jogador que se contrata, desde o treinador, desde a comunicação social, onde é que se vão buscar esses elementos e a que preço é que eles vão para os nossos clubes? Tem que haver identidade. Claro que depois, nós aqui, se começarmos a andar à volta do problema, vamos dizer, pois é, o futebol não tem de ser como no vosso tempo, em que tu tem que ser de Braga, da tua rua, porque essa é a defesa que eles querem. Nós aqui temos de ser muito claros. Eu ao falar da televisão, cada assunto no seu espaço. Eu estou a entender o que me está a dizer agora. Porque senão vamos mostrar tudo outra vez. Então, mas eu ao falar na televisão, o que eu estou a dizer é tão simples quanto isto. O Vitória, o Braga ou o Boa Vista tem que ter, Setúbal, o Mafra, não sei a oportunidade de ter um adepto em Faro, em Vila Real Trás-os-Montes. Claro que sim. Mas o Vitória não chega lá, o Boa Vista também não chega lá. Mas porquê? Ninguém chega lá. Porque não há promoção. É fundamental. Mas a televisão é fundamental. O exemplo que ele dá do Ferrari é a coisa mais simples e mais importante que tu pões com muitas vezes até te dão o Ferrari para andar. Mas tu não tens pista para conduzir. Se eu tivesse esse poder, eu chamava os clubes, o governo, obviamente a Liga e a Federação tinham de estar presentes, e a televisão, e responsabilizar e exigir tempo de antena e visibilidade igual a todos os outros. Repara uma coisa. Ponto final. Exigir. Deixa-me só voltar ao ponto que estávamos, que foi por onde começou, e eu acho que é importante. É muito importante. É muito importante. Não podemos perder este espaço. Quando falamos da questão dos reféns e do tal do outro Ferrari, mas só pode andar quando eu quero, um presidente do clube, dos ditos mais pequenos, quando tem um orçamento de 3 milhões ano, vai ter que comprar jogadores com esse orçamento. Sim. Quando consegue um empréstimo
dos 3 eucaliptos, de 2 jogadores, que só os 2 jogadores valem quase tanto o orçamento de toda a equipa, certo, não vai dizer que não, certo, porque vai trazer uma maior qualidade à própria equipa. claro. E depois aí é que vai ficar tal refém dos 3 eucaliptos. Foi o que o Presidente Marítimo disse. Este porque não é, claro, não é o problema de teres aqui o Ferrari e agora não podes andar. Não, tu podes andar. Mas atenção que aqui tens o radar. Pois. Tu podes andar, tu vais daqui a Lisboa, vai a 200, mas quando chegares ali a Leiria, está o radar, tens que levantar o pé. Claro, pronto, e é isso que se passa. Agora, o que o Ricardo Silva disse, é isso que é importante. E é chamar, e este movimento tem que começar pelos adeptos, não é pelas direções, e só tem que começar por nós e dizer, meus amigos, vocês têm que se sentar, a Liga, a Federação, as televisões, o Governo. É exigir. O Governo. Nós temos a situação do país aqui ao lado, já falámos nisto, que enquanto o Governo não interviu, não se resolveu o pé dali. E aqui ao lado, não se resolveu o problema. E aqui nós vamos ter que fazer o mesmo que fizeram aqui ao lado. Ou eles se sentam todos, ou o campeonato para. Tem que ser assim. Tem que ser uma ação forte. Claro, se não houver uma ação forte, vamos continuar a chover no molhado. E eu vi pessoas a dizer, não, agora só daqui a 9 anos temos que cumprir os contratos. Porque há uma coisa que tem que ficar aqui clara. Eu peço desculpa, mas cada vez que posso falar em 9 anos, dá-me vontade de rir. Há uma coisa que tem que ficar aqui clara, que é o respeito de quem é dirigente, e eles estão mandatados para gerir os nossos clubes, e nós damos todo o direito a gerir os nossos clubes. Isso mesmo. Que não é que não está aqui em discussão aqui, movimentos de insubordinação, falta de respeito. Já disse pacificamente. Tem que ser pacificamente. Lembra-se daquela ideia que eu dei? Até porque eu percebo que isto é um assunto que interessa aos próprios presidentes dos clubes. Claro que sim, e longe de mim pensar o contrário. Claro que sim. Isto tem que interessar ao presidente do meu clube, ao presidente do Braga, ao presidente do Guimarães. Tem interesse em ter mais receitas para o clube. A não ser que eles assumam a responsabilidade total e façam disto mesmo um negócio. Então cometam lá o capital e que o possam gerir. Por falar em capital, o Ricardo acho que viu aí um documento do Boa Vista que está eventualmente aí devedor de um valor qualquer ao Benfica, uma eventualidade mas que o Boa Vista vai negando e diz que não deve nada a ninguém. Como é que estamos? Ora bem, eu a semana passada toquei neste ponto e disse a ser verdade que tinha algumas dúvidas, mas se as pessoas o diriam, teriam algum documento, algum suporte. Eu já vi o documento, já tive acesso ao documento. Aliás, o documento está público, estava no Twitter do Tiago, exatamente. Portanto, eu vendo esse documento, assim, não me acredito que seja uma falsificação. O que eu volto a dizer foi o que disse a semana passada. Quero saber a verdade e realmente o que é que se passa. A que é que se deve esse dinheiro? Não, que me digam, o dinheiro foi quando subimos à Primeira Liga, não tínhamos dinheiro para pagar as premissas e recorremos a um empréstimo. E na altura poderia estar nos direitos de venda de um jogador que não se concretizou, seria ali um negócio, e entretanto como não se concretizou tivemos que arranjar outra forma. Estou perfeitamente à vontade, por isso é que o meu presidente lá está, para conseguir resolver agora. Quero é que não venham a tirar areia para os olhos e dizer, não, isto é tudo mentira. Mas se é mentira, tens que tomar uma ação judicial contra quem diz. E é uma falsificação de um documento que é grave, porque o documento tem papel timbrado, está carimbado. Portanto, como tal, eu volto a dizer, eu acho que isto até acaba por ser um não assunto, porque as pessoas é que têm que tomar uma posição, ou é verdade, e esclarecer os sócios, não precisam de vir para esta pública. Claro. Não precisam de vir para a pública e dizer o que é que foi, não. Convocam uma reunião, uma assembleia e dizem, meus amigos, vocês como os donos do clube, a situação que tanto se fala é esta. E explicam. E os sócios depois aí aceitarão ou não. Agora, vi dizer sempre que é mentira, que não é verdade, que não existe, quando os documentos são públicos. Quer dizer, foi aquilo que eu disse a semana passada, eu só quero a verdade, não quero nada mais, só a verdade. E é aquilo que tem sido a ser discutido aqui desde o início deste programa, não desde há 6 semanas, ou o que vai, é verdade esportiva, e nós queremos saber o porquê. E esse direito nós temos como adeptos. Dou-te os meus parabéns por essa verticalidade e por essa exigência, porque eu também sou tal e qual igual. António, eu disse a semana passada e volto a dizer, a mim não me interessa como é que o Tiago teve acesso ao documento. A mim interessa-me é saber se é verdade, se não é, e se é, porquê. Não é aquela situação do Rui, do hacker que está preso, que toda a gente... do Rui Pinto, que toda a gente, e inclusive os meus amigos benfiquistas, diziam como é que ele tem acesso aos documentos quando a principal preocupação devia ser
é verdade ou não é. O problema não é como é que tiveram acesso aos documentos, é o que é que lá está. Isso é com a justiça. Repara, porque a mim não me chateia, eu não estou minimamente preocupado como é que o Tiago teve acesso a este documento. Interessa-me saber o conteúdo do documento. Isso é verdade ou não? Mas eu, enquanto adepto de futebol, é só isto que posso pedir, é verdade. Mas vamos voltar ao campo futebolístico, porque aí é que interessa mais, porque senão o Ricardo Monteiro fica aqui num derrame terrível de sangue e vai ficar aqui hoje e já não vai ver o futebol. Bom, mas dizia eu que vamos então para o aspecto futebolístico, até porque interessa também recordar que a equipa do Boa Vista teve um resultado fabuloso. É verdade. Frente ao europeu Braga. Sapinto teve ali uma frase menos bonita para com o Boa Vista, mas que foi retorquida pelo professor Neca de forma bastante engraçada e curiosa. Não, e a verdade é essa, e com todo o respeito pelo António que está aqui à minha frente, a verdade é essa. O que o professor Neca disse é que se tivesse um orçamento de 25 milhões como tem o Braga, ao invés dos 3 milhões que tem o Boa Vista, que também conseguia fazer algo mais, e isto é lógico. Agora, eu também queria aproveitar para pegar nisto e salientar que acho de todo impossível, acho de todo impossível, ou 99% de impossibilidade, que tenham sido, e voltando agora a uma notícia que foi bem vinculada pelos meios de comunicação, que tenham sido adeptos do Boa Vista a assaltar os autocarros do Braga. Quem conhece o estado do Bessa, quem conhece as imediações, sabe muito bem onde é que os autocarros são parados. Sabe muito bem que durante os 90 minutos de jogo, não vou aos 90, vou a 90 e antes, 90 de jogo e 90 e 30 depois, os autocarros estão guardados por forças da segurança pública. Para quem conhece o Bessa, estão ali na rua da Associação, aquela rua é fechada, de uma ponta à outra, e tem polícias de um lado e polícias do outro. Isto para mim foi o fediver de que vamos tentar mudar isto um bocado e esquecer o jogo em si e levantar aqui mais um problema, que é um não problema que eu volto a dizer, não me acredito que tenham sido, e não vamos aqui pôr que se for adeptos do Boa Vista, vou dizer que tenha sido um cidadão comum não, porque comum somos nós, mas um indigente que nem é conseguido ter acesso aos autocarros quando tem polícia de um lado e do outro, e depois virem dizer que foram os adeptos do Boa Vista que foram roubar cascóis, chaves de carros e carteiras. António, eu peço desculpa, mas eu tinha que dizer isto porque senti-me, e quem não se sente não é filho do agente. E da maneira que foi levantada a questão, foram adeptos do Boa Vista que teriam assaltado os autocarros. Teriam assaltado, mas não há havidos partidos, não há portas arrombadas, portanto, algo aqui, algo de errado não está bem, como eu costumo dizer, não é? Eu falei com um adepto bracarense, uma pessoa que conheço bem, deslocou-se de Braga para o Bessa em autocarro e contou-me que houve de facto situações complicadas e difíceis de perceber. E nós temos de ter o bom senso para que estas coisas sejam de facto analisadas a quem de direito. Uma das mudanças do futebol português tem que passar por aí. Primeiro, pelas nossas direções que se entendam e sejam responsáveis e tentem ajudar de facto. E que assumam os erros, mas isto neste momento para nós é para qualquer clube. As direções têm que assumir os erros e não é arranjar mais problemas para as soluções que já têm. Porque no clima que o futebol está a viver é muito importante que haja de facto bom senso, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado, que as forças de segurança de facto se ocupem dos seus espaços, porque estava lá muita polícia, é verdade, também me contou isso, e é uma situação de facto complicada. Vamos esperar que de facto as pessoas com responsabilidade atuem como devem atuar, defendendo os adeptos do Sporting Clube de Braga, a instituição Boa Vista também que se defenda, a instituição do Sporting Clube de Braga que defenda os seus adeptos e que elas próprias até a própria se interliguem. Polícia de Segurança Pública tem uma palavra aqui a dizer. Isto é assim, eu chego a um autocarro, se eu vou daqui para Setúbal, de autocarro, chego ao autocarro e o autocarro foi roubado, eu tenho que chamar as autoridades têm que tomar conta da ocorrência e ver o que é que falta. Pois, porque nós também devemos aproveitar este espaço, porque o que acontece no Bessa amanhã vai acontecer em Braga, amanhã vai acontecer em Guimarães, e portanto nós temos aqui uma palavra de bom senso, que sejam de facto verificadas todas as anomalias que ocorreram, que as direções tenham diálogo,
e que as forças de segurança sejam chamadas para resolver o problema. Mas não é para causar os problemas. Não, isso não. Porque esses problemas são causados muitas vezes por essas próprias forças de segurança. E o Ricardo aqui há tempo falou, eu espero, António, porque é isso que é preciso também dizer, e ter coragem de o dizer. Claro. É que muitas vezes os problemas causados são causados pelas próprias forças de segurança. Sem dúvida. Porque é impensável. Uma das grandes mais um parceiro importante do futebol que também tem que atuar de maneira. Mas também tem que ser a sua responsabilidade. Claro, uma das mais fundamentais. Nós não somos carneiros. Você é a não responsabilização do adepto. Você não vê no teatro ser encarneirado como é num estádio de futebol. Não é impressionante. Não é? Você não vê no cinema chegar lá e levar uma caixa de segurança e não pode respirar. Aliás, e se tossir ainda pode, conclusive, ser detido. Eu não vou a estádios que tenham caixa de segurança. Não vou. Já fui a todos. Falta-me ir a um que vou. Falta-me ir ao Alvalade. Nunca fui. Fui ao antigo, este novo nunca fui, e sei que tem caixa de segurança, mas eu recuso-me a ir a qualquer estado que tenha caixa de segurança. Ricardo, nós temos ainda esta, e vou aproveitar aqui o Arsenal Vitória. Os ingleses são um ótimo exemplo em tudo. Um deles é tratarem os adeptos como pessoas responsáveis. Põem os adeptos ao nível do relevado, a darem apoio à sua equipe. E nos melhores locais. Apoio efetivo. Ponto final. Mas isso em Inglaterra é obrigatório. É obrigatório. Lá está. Mas isto acontece no Afonso Henriques, acontece no Bessa, e eu, como adepto de futebol, tenho que dizer, Ricardo, deixa-me só dizer isto. É impensável estar-se a pôr os adeptos do clube visitante num segundo anel, quando temos o primeiro anel vazio. Mas isto acontece em Braga, acontece no Bessa, acontece em Guimarães. Nós não estamos a lutar por interesse do futebol. Em Guimarães, as equipas têm acesso ao nível do relevado, atenção. As forças de segurança não permitem. Não, senhora. Qualquer equipa quando tiver Vitória em Boa Vista, vejo comigo. 2.000 pessoas, que leve 2.000 pessoas a Guimarães, tem acesso a apoio efetivo ao nível do relevado. Em Guimarães é assim. E não existem redes. Eu até acho que devia existir uma. Mas o importante aqui, o que é mesmo importante, é responsabilizar o adepto. Como é que é possível tratar o adepto pô no quinto calhau lá de cima de não sei de onde? Isto é muito mau. Não se dá hipótese ao adepto dele ir, de poder... Assim cá está a violência. Não, é que pô-lo mais longe ainda é pior. Mas não, espera aí. É pior. E ao pô-lo, e repara nisto, já assisti ao Vitória no Dragão, ao nível do relevado. Eu já assisti ao Vitória no Benfica, ao nível do relevado. E no Sporting isso já se passou, porque eu tenho amigos que já... E porquê que os tiraram daí? Porquê que alguém se lembrou de criar uma caixa? Peraí. Porquê que se lembraram de pôr adeptos por cima de outros adeptos? Mas tem a ver com arremessos de pirotecnia, tem a ver com arremessos... É só responsabilizar o clube. Não é responsabilizar o clube. É responsabilizar as forças de segurança. Não, as forças de segurança que estão à porta dos estádios a revistar. E mesmo assim passa. É que não vamos também só pôr aqui a culpa que é dos adeptos, a culpa que é do clube. A culpa é das próprias forças de segurança. Vocês têm consciência de que, por exemplo, um objeto arremessado de um segundo anel é muito pior do que do primeiro anel? Muito pior. Sem dúvida. Sabe o que é que eu tenho consciência? Eu fui ver o Vitória à Inglaterra e tenho consciência que lá dentro não se pode fumar. Certo? No estado da Inglaterra nem se fuma. Para começar. Eu imagino o que é que acontece a um gajo, a um adepto de Inglaterra, que parte uma cadeira. Certo? Eu até imagino. Aqui o que é que acontece? Parte uma e a seguir parte mais 10. E depois nós hoje em dia, na era digital e da tecnologia, que temos câmaras nos estádios que filmam formigas, não temos uma legislação que diga ao adepto, olha, se rebentares um petardo, 2 anos em casa. Não vai, se partires uma cadeira, 3 anos. Se entras no relevado, nunca mais vais ao futebol. Tem que haver responsabilização. Os nossos estádios foram preparados. Está interessante. Mas o nosso... Deixa-me pegar um bocadinho na bola. Deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer isto. Em relação... Mas eu queria falar na tua presença. Pá. Sim, tudo bem. Está bem, deixa-me pegar um bocadinho no retângulo do jogo e na bola. Eu gosto tanto, tenho uma paixão pelo futebol. Vamos lá. Olha que não deve ter sido muito bom ver o futebol na passada quarta-feira. Pois é isso mesmo que eu vou dizer. Quinta-feira, exatamente. No final do jogo... Não deve ter sido muito agradável. Um entrevistador disse para um jogador do Sporting Clube Braga: o Braga jogou à grande. E eu disse assim: pois era, se em vez de jogar à grande, se jogasse à Braga, ganhava o jogo. Isto vai entroncar naquilo que há bocado o Ricardo Monteiro falou, de o Sapinto dizer que o Boa Vista colocou
o autocarro. Isto é bonito, isto é futebol, percebes? Porque isto possibilitou aquilo que eu gosto, que é... O Lito não inventou nada agora. O retorquir dizer assim, pois é que se eu tivesse metade do vosso orçamento também tinha uma boa vistão. Que é aquilo que entronca naquilo que estamos aqui a conversar. Mas isto é que é o futebol. Com educação, conseguiram levar cada um ao seu moinho. As rivalidades são de lá dentro. Sim, mais isto nada. É que é o futebol. Também temos lá aqui um bocadinho de futebol de bola, o saltitar. Claro que sim. Portanto, eu quando de facto no final vi, foi o Palhinha até, que disse lá o entrevistador, o Sporting de Braga jogou à grande, e eu disse logo bem, sim, se tivesse jogado à Braga ganhava. Portanto, isto vai de encontro àquilo que temos aqui vindo até repara uma coisa, é importante esta discussão futebolística. Estás a ver este espaço de liberdade, de paixão. O meu clube jogou melhor, eu sou melhor, eu quero ganhar. Estás a ver? Isto é tudo que nós temos que alimentar. Este é que é o nosso espaço. É por isso que também te vou dar os parabéns por teres ganho. Não, repara, aqui a questão porque dizes-me assim, mas então vamos ter futebol. Também gosto de ter futebol. E dizes-me assim, nós sabíamos como é que o Boa Vista ia jogar. O Ricardo Sapinto tinha que estar avisado como é que o Boa Vista joga. Sabe como é que joga o Boa Vista? Joga em 4-5-1. Sabes o que é que nós potenciamos? Um 5-4-1. Foi ao contrário. Mas quer dizer, uma coisa, quando ele projetou o jogo e eu disse, gosto tanto de ver o meu Sporting do Braga jogar com 3 avançados. E ele jogou só com 1 e jogou com o triângulo com o Fran Sérgio. Mas deixe-me agora dizer uma coisa. O Boa Vista faz um gol, potenciou a tática do Boa Vista. Mas isto é futebol. Agora vamos voltar ao que eu me queixei na quinta-feira à noite, após o jogo. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo todo via espaço, por questões familiares, mas no fim do jogo dei uma volta pelos jornais, porque é normal, quem gosta de futebol depois gosta de ler. E uma das notícias que eu ouvi dizia: Braga tropeça no Bessa. Será que foi o Braga que tropeçou ou foi o Boa Vista que se agigantou e ganhou a um Braga europeu? Essa é que é aquela discussão, vês? Porque aqui a questão porque aqui a notícia era o Braga tropeçou no Bessa. Então estamos a tirar o mérito. O mérito é quem ganhou. Já vamos naquela conversa que os três. Sim, mas a questão aqui do tropeço é para retorquir. O problema é que já estão aí a colocar o Braga também num dos grandes. É isso, mas repara uma coisa. Patamar superior, não é? Tudo bem, mas agora a questão é que é esse o problema do futebol em Portugal, e vamos voltar aqui ao início, é que não se dá mérito ao pequeno. O Tondela ganhou ao Sporting e não foi o Tondela que ganhou, foi o Sporting que perdeu em Tondela. Estou de acordo contigo, isso é verdade. Era o que eu estava a dizer. O problema é este, é que nunca é o pequeno que ganha, é o grande que perde. Eu já te dei os parabéns. Sim, mas tudo bem, não, António, mas eu entendo isso. Mas com sinceridade. Sim, eu entendo isso, mas se formos a ver... Num espaço... Qualquer clube dos ditos eucaliptos que perca, nunca ninguém ganhou o jogo. Eles jogaram sozinhos e perderam. E isto é que é o problema do futebol em Portugal. Porque os meios de comunicação vão sempre nesse sentido. Vamos a outra questão que colocam aqui, saiu esta semana também, que no Correio da Manhã, que está na ordem do dia que os adeptos que se repartem então maioritariamente pelos 3 ditos grandes, sendo que o Benfica lidera, e em segundo lugar estarão eventualmente Porto ou Sporting. O estudo recente dá 46% de adeptos à equipa do Benfica em Portugal, e Porto e Sporting então estarão ali na segunda posição, e depois vem um top 5 que, segundo o mesmo estudo, fecha com o Sporting de Braga e Vitória Sport Clube nesta sequência. Sporting de Braga e Vitória Sport Clube. Deixo aos meus amigos a seu olhar. Não, vai falar aqui o Ricardo, porque ele tem que ir embora. O Ricardo Monteiro. Eu só dizer que é assim, eu acho que estes estudos são engraçados se não derem à amostra de onde é que ele foi feito. Correto? Porque se formos fazer uma amostra de 500 pessoas na zona da Foz e da Boa Vista, provavelmente conseguimos ter mais adeptos que o próprio Porto. Certo. Agora, se formos fazer uma amostra ou uma sondagem na capital, isto é perfeitamente normal. E acho engraçado quando estes estudos vêm
à praça pública, acabam por vir e nunca se dá a mostra e acabam por vir sempre em alturas cruciais, mas eu não me vou alongar muito com isso hoje, deixar ficar para outra altura, mas quando há alturas mais cruciais saem estes estudos de mercado, parece que é para passar uma cortina sobre o que realmente interessa no futebol, porque para mim que gosto de futebol, estou-me perfeitamente à vontade a marimbar, perdão-me a expressão, se é o Sporting, que eu agora até me assustei. Se é o Braga ou o que mais gente. Vamos ouvir agora o que tem a dizer o Ricardo. Eu o que eu tenho a dizer, este estudo mostra aquilo que falamos aqui há 2 semanas, que no nosso país os valores do futebol estão todos invertidos. Portanto, quando algum clube desses 3 visita aqui o Braga, o Vitória, ou o Boa Vista, ou o Vitória de Setúbal, ou o Belenenses, é um país contra essa equipa. Portanto, está comprovado. A primeira coisa que se vê deste estudo é que é um país inteiro que vai a essa cidade. Portanto, não é a minha cidade contra a tua, é o meu país contra a tua cidade. Infelizmente é isto que se passa em Portugal. Não é um estudo que eu fique admirado, não me diz assim nada de especial. O Braga tem mais adeptos que o Vitória? Ter mais adeptos que o Vitória. Eu tenho Ora bem. Vai ser preciso Messa. Vamos lá puxar aqui os galões. Se tem, não está demonstrado nas bancadas. Nem em casa, nem fora, nem pelo caminho. Ponto final. É assim. Agora, eu também vejo isso de outra forma. Eu vejo que provavelmente o Braga estará a ter uma incursão noutras localidades deste país. Pode ser por aí. E eu isso acredito, porque eu tenho estado mais ou menos atento ao trabalho do Sporting Clube Braga e já vão tendo umas escolinhas de futebol por aí fora, em outras cidades, e isso é importante. Isso é importante para passar a mensagem, obviamente. E pode ser por aí, acredito até, que esse estudo possa ter algo de verídico. Nas bancadas, e seja em casa ou fora, isso não se confirma. Pois não, António? Pois, isto é um estudo que eu também não sei como é que ele foi encomendado, mas que... Não foi por mim. Mas que me preocupa-me muito, porque chama-me a atenção, de facto, o grande desnível que há para os 3 tais grandes e os restantes clubes. Depois transporta-nos para uma discussão que já é ancestral, que é o Vitória e o Sporting Clube Braga, quem tem mais, quem tem menos. Aqui eu estamos a falar da mais antiga rivalidade do país. De um programa para debater isto. São duas massas adeptas muito importantes do futebol português. São 2 clubes históricos, com passado e com presente, e aquilo que me preocupa é muito mais o futuro. E quero que o Vitória cresça e quero naturalmente que o meu Sporting de Braga cresça. E crescer como? Com aquilo que nós aqui temos vindo a discutir. Com condições, com igualdade, com verdade esportiva, e isso sim é que chama pessoas ao estádio. Muito rapidamente, que temos mesmo que fechar. Era para dizer que este estudo que foi divulgado também vem aqui junto com um estudo que temos o futebol mais caro da Europa. Sim. O preço mensal dos pacotes de TV é uma coisa. Já estivemos a falar sobre isso. Estivemos a falar sobre isto. Este estudo foi encomendado por quem? Pela Liga e pela Federação. Este. Muito bem. Eu só espero, isto é só para passar a mensagem, eu só espero que agora já haja coragem e ação por parte da Liga e da Federação. Espero que não tenham pedido este estudo, a apresentarem isto que é dantesco e dizerem agora não se pode fazer nada. Eu só espero. Agora não se passa nada. Agora não se passa nada. Eu só espero que isto seja utilizado de uma forma útil. Muito bem, vamos prosseguir de certeza absoluta com muito mais temas na próxima semana. Agradecer naturalmente ao António Duarte do Sporting Clube Braga, ao Ricardo Silva do Vitória Sport Clube e também ao Ricardo Monteiro Silva do Boa Vista Futebol Clube. Um programa onde, de uma forma democrática e salutar, se discutem os temas do futebol e que de forma transversal afetam todos os clubes de uma forma geral. 45 minutos ao ataque é um programa para seguir todas as segundas-feiras aqui na sua Rádio Estádio.